devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, que participa comigo desse percurso do cavalo marinho ao beija-flor, iniciando esta 19ª live com esse espetáculo de composição do Almir Sater e do Renato Teixeira, Tocando em Frente. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. A reflexão de hoje, nesta live, é sobre o tempo, a temporalidade. E eu fiquei pensando, é muito pouco tempo para falar do tempo, né? E eu acho que hoje eu vou pegar carona na espiritualidade, nos registros da Sagrada Escritura, vou pegar carona com os filósofos, desde Heráclito, Parmênides, até chegarmos aos existencialistas como Heidegger, Sartre,
Albert Camus. Acho que hoje nós podemos fazer conversações com muitos pensadores, mas o foco aqui é um olhar. Para quem não sabe e está vindo pela primeira vez, há 19 semanas, um pouco depois que começou a pandemia, eu fui convidado a fazer lives a partir desse livro, da minha autoria, do Cavalo Marinho ou Beija-Flor, que é um livro escrito a partir do meu testemunho, na experiência do sofrimento na depressão e também da filosofia clínica, que é a terapêutica com a qual eu trabalho. E já que estamos falando sobre o tempo hoje, já estamos finalizando. Tudo que tem tempo tem fim. Tudo que tem a marca da temporalidade, desta finitude, tem começo, meio e fim. E nós já estamos na página 112 do livro. Como é interessante a nossa percepção do tempo, né? É algo tão pessoal, é tão relativo. As crianças percebem um tempo de um jeito, os adultos de outro. Se fôssemos de 100 anos atrás, ou se tivéssemos nascido na antiguidade egípcia ou grega, a nossa percepção de tempo era completamente diferente desta percepção de tempo de um mundo pós-revolução industrial, um mundo neoliberal, capitalista. O que é o tempo na nossa época? Mas hoje o foco principal é que eu seja uma desculpa, na minha experiência de tempo, nesse período de registro do livro, para que você converse com você mesmo sobre o que é o tempo na sua jornada. Algumas pessoas não têm esta reflexão como algo importante, porque somos singulares, cada pessoa é de um jeito, mas algumas pessoas entram em dilemas profundos com esta ideia do tempo. Eu entrei, e na depressão, quem acompanhou a live que abordei o capítulo do labirinto, né? A metáfora do labirinto, um dos temas que me constrangia, que me fazia sofrer, era o tema do tempo. E eu vou pegar a primeira carona agora com um livro do Antigo Testamento, ou seja, algo comum em várias religiões, judeus, protestantes, católicos e outras denominações. O livro do Eclesiastes, ele começa dizendo assim, no capítulo 1, versículo 2: Vaidade das vaidades, diz Coelet. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Alguns dizem que esse livro é um livro pessimista, porque ele já começa colocando um valor moral e pejorativo sobre a questão da vida. Mas não vamos ter pressa em julgar o autor. No versículo 9 ele vai dizer: o que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que a vida não tem realmente novidade? Será que podemos assinar embaixo dessa experiência do autor de Eclesiastes? Não há novidade? Estamos sempre vivendo a mesma monotonia? E continua a reflexão no capítulo 3, eu cito nesse trecho do meu livro, vai do versículo 1 até o versículo 8. Há um momento para tudo e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de gemer, tempo de bailar,
tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras, tempo de abraçar e tempo de separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de odiar, e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Bonito, né? O poema bíblico do livro do Eclesiastes. Bom, há vários trechos na Sagrada Escritura que poderíamos trazer aqui para essa conversação, mas o meu coração, e eu segui o meu coração, foi até o Salmo 89 para trazer como prefácio a essa reflexão de hoje. Para algumas Bíblias talvez seja o Salmo 90, tá bem? O salmista diz assim no versículo 4: Pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. De manhã, no versículo 5, tu os inundas com sono, eles, ou seja, os seres humanos, eles são como a erva que brota de manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. Então aqui o salmista está colocando a precariedade da vida, a precariedade da existência, o limite, a finitude e a temporalidade. De manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. No versículo 9 ele diz: Nossos dias todos passam sob tua cólera, como um suspiro consumimos nossos anos. 70 anos é o tempo da nossa vida. 80 anos se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Eu concluo com o versículo 12, que traz algo muito interessante. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para que venhamos a ter um coração sábio. Então, para o salmista, ter diante dos olhos a contagem dos dias, a contagem do tempo que eu vivi, é princípio de sabedoria. Isso tem muita afinidade com os filósofos existencialistas, embora muitos fossem ateus, mas para a escola existencialista na filosofia, a vida autêntica é a vida diante da morte, a lucidez, a consciência de que todos nós vamos morrer. E para os filósofos, a única certeza que temos é que um dia morreremos. Refletir isso no momento de planeta, de humanidade, em que vivemos uma pandemia a nível global e que estamos perdendo pessoas caras, amigos, colegas, vizinhos e familiares, talvez seja muito oportuno, embora seja também um incômodo, esta provocação. Ensina-nos a contar os nossos dias para que venhamos a ter um coração sábio. Talvez a nossa época ela nos tenha condicionado a uma equivocada ideia de que estamos aqui para sempre e somos de algum modo imortais. De algum modo buscamos a eterna juventude, a fonte da vida, em botox, em cirurgias plásticas, na fixação pelo jovem, pelo novo. E de algum modo estamos lutando em nossa época contra a naturalidade do envelhecimento. São muitas as reflexões. De onde vem? Por que essa fixação e a supervalorização pelo que é novo e jovem? Por que nos distanciamos da valorização do idoso que os indígenas e os antigos tinham? O mais sábio, o líder, é o mais experiente.
Nós descartamos as pessoas mais experientes em nossa época, em asilos, no fundo da casa, ou a falta de atenção numa conversa com o vovô, com a vovó. O que está acontecendo com a nossa época que despreza o velho, o experiente e supervaloriza o novo? Eu trouxe também para a gente conversar o poema de Mário Quintana, que tem uma reflexão sobre o tempo que eu gosto muito. Provavelmente muitos de vocês já conhecem. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Mário Quintana. Quando penso no tempo e penso nos filósofos que pensaram o tempo, não tem como não lembrar de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele dizia assim: o que é o tempo? Quando quero explicá-lo, não acho explicação. Se o passado é o que eu do presente lembro, e o futuro é o que eu do presente antecipo, não seria mais certo dizer que o tempo é só o presente? Mas quanto dura o presente? O tempo é um vestígio de eternidade. Se você soubesse quanto tempo tem para viver, o que você faria? O que você faria se descobrisse que tem apenas mais 5 anos de vida, ou 10? O que você faria se descobrisse que tem apenas 3 dias para viver? Tentem imaginar que dentro do meu labirinto mental, no ano de 2009, 2010, um dos temas que sugavam energia psíquica para mim, como alguém que vivia o processo depressivo, era a questão do tempo. E na depressão, a minha relação com o tempo, ela foi carregada de muitos conflitos. Aqui eu já estou lendo e comentando, tá? Às vezes eu me via querendo apressar o processo de ficar bem logo na depressão. Em outros momentos eu queria que o tempo parasse, que tudo ficasse congelado, sem movimento. Não consigo expressar com as palavras a sensação exata. Nesse conflito, no entanto, percebia que surgia em mim um medo de envelhecer e de morrer. Nessa época, pessoal, há 10 anos atrás, eu devia estar com 31, 32 anos e já me sentindo um idoso. O que me fazia, agora com o olhar de hoje, 26 de agosto de 2020, o que me fazia lá atrás, em 2009 e 2010, refletir que com 32 anos eu já estava ficando velho, envelhecido. A sensação de estar diante do fim, diante da morte. E o medo de ter vivido uma vida inútil, de não deixar um legado. Então eu percebia que eu precisava fazer as pazes com o tempo. Daí o nome desse capítulo, se você tem o livro. As pazes, fazendo as pazes com o tempo.
hoje, mais amadurecido, e quando eu digo amadurecido não é porque eu estudei um pouco mais de psicologia na pós-graduação, psicanálise, me formei como filósofo clínico, não é porque eu fui atrás dos filósofos, ou do que a física pós-Einstein tem percebido e entendido sobre a questão de tempo e espaço, não. Mas amadurecido na minha estrutura pessoal, na minha percepção de que cedo e tarde são concepções nossas. Algumas coisas que eu e você chamamos de tardias, na verdade elas podem ter acontecido no tempo exato e perfeito. Aquilo que muitas vezes olhamos para trás na nossa jornada e chamamos de desgraças, podem ter sido tantas graças. Aquilo que nós chamamos de tragédias podem ter sido dádivas. Aquilo que para nós entendemos como precipitado pode ter acontecido no momento mais oportuno. O que é cedo e tarde? Então, são categorias nossas e esses medidores são nossos. E aceitar que cedo e tarde é categoria elaborada por nossas percepções pode ser, e para mim foi, uma fonte de paz e de serenidade interior. Vejam que quando a gente está feliz, as horas passam depressa, né? A gente está alegre, vivendo momentos assim de euforia, vendo um filme, um parque de diversões, ouvindo uma música, curtindo uma cachoeira em Pirinópolis ou uma praia no litoral do Nordeste, curtindo a pessoa que você gosta, a família, o pai, a mãe, a namorada, o namorado, lendo um livro. A durabilidade da coisa que você gosta e aprecia, ela vai acabar. A música, o filme, o passeio, a viagem, as férias, o feriado, o fim de semana, tudo tem uma temporalidade. O oposto disso é o que nós encontramos no relato de muitas pessoas, e pelo menos para mim foi assim, é que quando você está sofrendo uma dor, seja uma dor física, uma dor psicológica, uma dor emocional, a saudade, a culpa, o remorso, uma tristeza, um arrependimento, parece que as horas se arrastam. Daí a inspiração do livro que virou o filme As Horas, eu já comentei ele aqui, nas primeiras lives, The Hours, um filme com a Meryl Streep e outras atrizes fantásticas. A Julianne Moore aparece, enfim, Nicole Kidman. As horas parece, para quem está em depressão, para quem está nesses estados de dor, parece que o relógio tem um outro compasso. Os ponteiros se arrastam e são pesados. O que é o tempo? Quantos anos você tem hoje? Eu daqui a alguns dias farei 43. Eu nasci no dia 10 de setembro de 1977. Qual a data do seu nascimento? Se você olhar um álbum de fotografias, que é uma coisa que está caindo em desuso na nossa época, né? Poucas pessoas fazem o álbum de fotografias. Nós criamos coisas como Facebook e Instagram e fica tudo lá. Ou guardamos nos arquivos e pastas em algum computador ou no próprio celular. Se você olha uma foto sua com 4, 5 anos de idade, é você? Eu com 4, 5 anos de idade era loirinho, cabelo encaracolado e de olhos azuis. Olha a minha imagem hoje. Quando você olha uma foto sua com 5 anos de idade, você diz, claro, sou eu. Mas alguma coisa você percebe, não é mais você. A sua epiderme se modificou muitas vezes, a sua estrutura óssea, os dentes de leite já caíram, né? Vieram toda uma dentição mais fixa, os seus cabelos já cresceram, você cortou centenas de vezes, o seu pâncreas, o seu fígado,
Muita coisa mudou na sua fisiologia, no seu organismo e na sua estrutura emocional e psíquica. Quantas coisas você aprendeu? A quarta série, a quinta série, o ensino médio, a faculdade, namoros, amigos, pessoas que você brigou, pessoas que te decepcionaram, pessoas que você se decepcionou, os aniversários. Então você olha uma foto com 4, 5 anos, é você, mas ao mesmo tempo não é mais você. Porém tem um núcleo. Há mudanças, há algo de mutável, muita coisa se altera, mas há um núcleo permanente que constitui a identidade singular que é você. Quando nós pensamos no passado, e eu fiz uma terapia na depressão em 2009 chamada ADI, abordagem direta do inconsciente, que me ajudou a rever registros. Podemos mudar o passado? Não. Embora nós tenhamos a crença em filmes de ficção, séries como Dark, né, que está bem no auge ainda da reflexão entre as pessoas que gostam de séries, ou Outlander, onde você pode voltar ao passado. Isso é ficção. O que nós podemos fazer não é mudar o passado, mas podemos mudar o registro do passado. Como você foi registrado. Reabrir arquivos numa linguagem de direito e modificar sentenças. Isso podemos fazer. E foi o que eu fiz na minha depressão e me ajudou muito. Na filosofia clínica, anos mais tarde, quando cheguei aqui em Goiânia, foi muito bom revisitar minhas memórias, fazer a experiência da terapia em filosofia clínica, estudar filosofia clínica e vivenciar essa rica experiência de evolução pessoal e proporcionar um exercício de alteridade de mim comigo mesmo. Com mais autonomia, com mais autenticidade. A nossa época, ela lida com o tempo, com tudo que a gente construiu no mundo pós-revolução industrial. Com tudo que temos de tecnologia, de Google, de algoritmos, de velocidade. Não só velocidade de carros, de aviões. O mundo se tornou pequeno com a velocidade dos meios de transporte, mas também da internet, da comunicação. E parece que nós ficamos fascinados por essa ideia da produtividade, da eficácia e da eficiência. Em algumas situações da vida, você vai ter que escolher, e eu entendi isso na depressão, você vai ter que escolher entre a velocidade e a direção certa. Lembro quando cheguei aqui em Goiânia, eu vim para cá pelo Exército e no trabalho na capelania militar, quando eu cheguei, a esposa de um major estava de férias e quando ela chegou, pediu uma audiência e ela fez uma lista, olha, tem que fazer isso, 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 e ela foi listando tanta coisa. Eu disse, calma. E ela disse assim, não, é que para mim as coisas têm que ser para ontem. Eu disse, mas eu nem sei o seu nome direito, nem sei o nome das pessoas daqui. E aí ela quis argumentar insistentemente, não, as coisas têm que ser rápidas. E eu disse, o que é mais importante? A velocidade ou a direção certa? Pega essa pergunta que eu fiz para esta senhora e reflete a sua vida. Quantas vezes você e eu optamos pela velocidade e a direção estava equivocada? Aqui eu coloco duas metáforas, eu até postei no Instagram, talvez alguns de vocês tenham visto. Eu fiquei pensando naquela época entre o carro de Fórmula 1, que é o que temos de metáfora de velocidade, e o trator. E eu cheguei à conclusão naquela época de que
era melhor ser igual ao trator, que vai devagar, vai lento, mas ele vai operando no terreno, vai fazendo o que ele tem que fazer. É claro que o carro de Fórmula 1 corresponde às exigências da nossa época, né? De eficiência, produtividade, resultados, e tudo é muito rápido porque, como diz o jargão, tempo é dinheiro. Quem escolhe a velocidade e está na rodovia em alta velocidade, a 200 km por hora, pode contemplar a beleza da paisagem que passará pela janela? Quem está acelerado na estrada não perceberá o verde dos campos, as diferentes tonalidades de um possível pôr do sol ou de um amanhecer, a beleza da serra. Quem está acelerado terá mais dificuldade de converter a direção se perceber que está na direção errada. Se você está a 140 km por hora e perceber não é por esse caminho, você pode virar o carro a 140, 150, 160 km por hora. Muita gente na vida, quando percebe que está na direção errada, quer também mudar rapidamente. Seja por questões religiosas, morais, por questões profissionais, por questões técnicas. Muita gente comete acidentes existenciais ao mudar a direção em altas velocidades. Às vezes o que você pode fazer é ir desacelerando, impondo calma, mais calma. E aí quando você desacelerar o suficiente para encontrar um retorno e mudar a direção, aí sim. Como diria Teresa de Lisieux, é melhor ir devagar e chegar do que correr e não chegar em lugar nenhum. E tem muitas pessoas sem chegar em lugar nenhum na vida. Portanto, então precisamos escolher entre a velocidade e a direção certa. Uns anos atrás, eu encontrei um livro do James Hollis, A Passagem do Meio, onde ele cita um autor anônimo em 5 momentos. Eu vou falar pausadamente os 5 momentos. E que eles sejam de um espelho, sirva de um espelho para mim e para você, para refletirmos nossa jornada. Veja que aqui estamos refletindo velocidade e direção certa, tá? Primeiro momento. Caminho pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro dele. Estou perdido e indefeso. Não é minha culpa. É preciso a eternidade para conseguir sair. Segundo momento. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Finjo que não vejo. Caio dentro dele de novo. Não consigo acreditar que estou nesse mesmo lugar. Mas não é minha culpa. Ainda é preciso um longo tempo para conseguir sair. Terceiro momento. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está lá. Ainda caio dentro dele. É um hábito. Mas meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Quarto momento. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta ao redor dele. Quinto momento. Caminho por outra rua. Bacana, né, pessoal? O que fazer com os erros? Seja pela direção, seja pela velocidade. O que fazer com os erros? Na minha depressão eu refleti muito sobre os erros e entendi que reconciliar com o passado, e o tema do perdão foi o tema da live da semana passada. Quem não viu está aí registrado no feed e no YouTube, que eu criei só para poder
armazenar os vídeos dessas lives. Reconciliar-se com o passado pode ser uma condição para algumas pessoas ficarem mais inteiras no momento presente e se lançarem com mais confiança no futuro. O futuro é o espaço da esperança. Não tem como refletir futuro sem pensar em esperança. Aqui nós estamos fazendo uma distinção, ainda que não conceitual, entre o tempo do relógio, Cronos, o deus Cronos. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar a história da mitologia grega do deus Cronos, e o tempo Kairos. Esta sucessão de eventos, de fatos, de acontecimentos, acordar cedo, horário para dormir, horário para almoçar, essa demarcação que desde os antigos a gente faz, né? Os antigos no Oriente começaram a perceber as mudanças da Lua e calcularam 365 dias no total, a rotação da Terra, a mudança do Sol. Já os egípcios tinham a marcação do tempo baseado na enchente do rio Nilo, os incas, os astecas. Depois veio o tempo do cristianismo, a contagem dos anos. Estamos em 2020 da era cristã, mas os muçulmanos têm outra contagem, os judeus têm outra contagem, e existe o tempo subjetivo de cada um. Existem divisores de águas para algumas pessoas. Então, na dimensão cronológica, o tempo é uma dinâmica que nos envelhece, que prevê a decadência biológica, que nos mata, inclusive. Tem começo, tem meio, tem fim. Já o amor está ligado a algo que está fora do cronológico. O amor, ele nos retira do tempo cronológico e nos instala e inaugura uma outra realidade chamada Kairos, que é uma perspectiva diferente e bíblica sobre o tempo. É o tempo da graça, é o tempo oportuno. O amor, na minha convicção, é o que nos retira quando você vivencia momentos com pessoas que você ama, né? Os namorados, os casais, amigos, crianças brincando. O tempo parece que é suspendido. Parece que vislumbramos aqui, mesmo no limite finito da nossa precária condição de seres temporais, algo de eternidade. O que é o tempo para você? Qual o valor do tempo para você? Algumas pessoas podem estar mais ligadas ao passado. E quando falamos em passado, podem estar mais ligadas ao que você viveu de bom. Tem pessoas saudosistas. Eu sou saudosista em relação aos anos 80, as músicas, os filmes. Parece que muito do que eu nutro na minha vida está ligado aos anos 80. Mas pessoas vivenciam às vezes o passado não pela saudade, mas pelo remorso, pela culpa. Tem pessoas que têm uma ligação muito pesada com o passado e não gostam do passado e sepultam o passado, buscam esquecer o passado, engavetam o passado, arquivam passados. Então, para cada um é de um jeito. Outras pessoas não vivem de remorsos, de culpas ou de fobias, ou de saudades. Algumas pessoas vivem de metas, de prospectivas, de pressentimentos e de ansiedades. Algumas pessoas são cheias de futuro. Elas não estão nem aí para o passado, elas vivem projetadas para o futuro. E outras não estão nem no passado, nem no futuro. Elas pensam, o passado não existe mais, o futuro não existe ainda. O que resta? O presente. Então pronto, vamos focar? Qual é o certo? Não tem certo. Pelo menos na filosofia clínica, nós buscamos, nos exames das categorias, perceber qual é o tempo subjetivo para aquela pessoa que nos procura no consultório. Então, eu já atendi pessoas que são focadas no passado, outras são focadas no futuro e outras inteiras no presente. Agora, eu queria ressaltar o nome desse tempo presente.
nem todas as pessoas percebem que o presente é um presente, uma dádiva, um dom. E aí eu fico pensando naquele encontro de Deus na sarça ardente, e os que não tiverem uma crença entendam e meditem como uma espécie de linguagem arquetípica aqui. Moisés pergunta qual o seu nome e ele diz eu sou. O verbo está no presente. O que é interessante porque parece que nesta revelação do mistério de Deus, ele não é eu era ou eu serei, ele é sempre o eterno presente. Mas em nossa condição humana nós podemos dizer eu sou, porque a partir do momento que eu terminar esta frase que eu estou elaborando agora, vírgula, eu não serei mais a pessoa que eu fui no início desta frase, ponto final. Talvez para a nossa condição finita, contingente, de seres temporais, provavelmente o gerúndio nos ajude, o sendo. E os filósofos da existência eles se desdobraram por aí. Nós somos uma obra por se fazer, nós somos um vir a ser. E o primeiro que constatou isso foi Heráclito. Só existe uma coisa permanente no mundo: tudo muda, tudo flui, tudo tem alteração. Parmênides vai contestar Heráclito: tudo é, nada está, tudo é. Já Heráclito não, tudo está, nada é. E aqui veja, eu coloquei em conversação a revelação hebraica de Deus, eu sou, para Moisés, e a filosofia antiga, pré-socrática de Heráclito e Parmênides. Mas eu ainda acho que quando colocamos o gerúndio, eu estou sendo o menino da foto dos 4 anos, dos 5 anos, a menina que brincava de Barbie, o garoto que soltava pipa e brincava de carrinho ou futebol, ao adolescente na escola se preparando para uma prova de física ou Enem, ou ao adulto terminando a faculdade, ou ao homem que você se tornou segurando o bebê no colo enquanto a esposa dorme cansada, ou ao avô que você é, vendo que o filho do seu filho tem a idade que você tinha no tempo da foto. Essa questão do tempo é realmente muito interessante. Muito interessante. Tem muitas coisas para a gente conversar aqui. No livro eu falo sobre a síndrome do Peter Pan, a renúncia de ser adulto, né? Parece que estamos numa cultura do eterno infantil, eterno adolescente. As pessoas não querem assumir responsabilidades. Isso entra, para quem não tem o livro, nesta reflexão. Há uma cultura que podemos chamar aqui de síndrome do Peter Pan, seja em políticos, seja em juízes, seja em médicos, advogados, e um colocando a culpa no outro, ser responsável é saber responder por. Então, de um lado nós temos a fixação pelo jovem, pelo novo, não querer adultecer, não querer amadurecer. E por outro lado, é tão bonito o amadurecimento humano. E eu fui desmontando essas coisas que não eram minhas, mas me atravessaram e me adoeceram, e desmontar essas visões de mundo e ver a beleza do envelhecimento, ver a beleza do adultecer, do aprendizado, né? É claro que na vida tem 2 parábolas. Uma que é o espermatozoide do seu pai que fecunda o óvulo da sua mãe a todo o período da gestação. E aí você se torna criança, adolescente, jovem, segundo os termos da nossa época, vida adulta, 30 anos, 40 anos. A parábola vai vindo para cá, começa a entrar em decadência, né? Você chega aos 60, 70, médicos, remédios, e aí em algum momento da vida, lá para os 70, 80, 90 anos, alguns chegam aos 100, nossa época, você volta ao início. A parábola biológica. Mas podemos falar de uma outra, uma parábola existencial. No ventre da sua mãe, você teve aprendizados,
Você nasceu, você aprendeu a mamar, você aprendeu a falar, você aprendeu as primeiras letras, você aprendeu a correr, andar de bicicleta, patins, skate, andar de boneca, fez amizade na escola. Você aprendeu sobre operações matemáticas, unir as letras, formar sílabas, formar palavras, aprendeu a ler, a escrever. Você foi aprendendo a namorar, as espertezas, aprendeu com os erros, se formou, fez faculdade, curso técnico, isso, aquilo, trabalhou, ficou desempregado, né? Chegou aos 30 anos, casou, teve filho, separou, divorciou, casou de novo, né? Enfim, olha só, a parábola só cresce. A parábola do aprendizado. Com essa perspectiva do aprendizado, ainda que mantenhamos a temporalidade como condição, é uma parábola de evolução. Mesmo com os erros, você nunca cai no mesmo patamar. Eu tenho aqui uma apostila que eu acho que pode nos ajudar, como metáfora. Vejam, por exemplo, nessa apostila aqui do filósofo Paul Ricoeur que eu fiz. Nessa espiral, há um momento aqui que você está na estaca zero. Existencialmente falando, ninguém volta à estaca zero. Aí você sobe, ainda que você cai, mas não cai na estaca zero, você cai no mesmo ponto. A vida continua entre altos e baixos. Em algum momento, nesse topo, ainda que você volte a cair, você não volta a cair aqui. Ninguém volta à estaca zero, que é o momento da concepção. Na minha opinião, é uma percepção equivocada que a gente tem da jornada da vida. Estamos sempre em evolução, querendo ou não. Mesmo os nossos erros, mesmo as direções erradas, há algo em nós em processo de evolução. É latente, é a vida e é maior do que nós próprios. Pensar sobre o meu processo naquela época de amadurecimento no tempo, perceber com mais lucidez que o meu corpo não era igual àquele menino de 14 anos, de 15 anos, era outro corpo, era outro organismo, mais lento, com mais doenças chegando, hipertensão, asmas, dor de cabeça, tomar remédio, isso, aquilo, me fez pensar essa questão toda da mutabilidade das pessoas, do universo, e que tudo vai passar. Tudo isso ocupou muito tempo dentro de mim na depressão. Um dos eventos que eu vivi antes da depressão, em 2007, foi a perda da minha avó Diva. 2 anos depois, meu avô, meu tio, padrinho, tio Pereira. Perder pessoas queridas numa sequência muito próxima do tempo me fez pensar também essa questão do limite do tempo e do fim. Aceitar o processo biológico de todas as coisas passou a gerar em mim serenidade e paz. Aos poucos eu fui me desprendendo da ideia de que eu tinha que lutar contra meu próprio organismo e todo o processo natural. Eu percebi que era mais sábio aceitar do que lutar e me arrebentar. Havia muito mais elementos dessa cultura cheia de equivocidades do que elementos meus. Eu estava sofrendo por dilemas que não eram meus, mas me atravessaram. E eu fui me desprendendo dessas ideias do medo de envelhecer, do medo de morrer. Talvez vocês se espantem, mas um dos lugares assim que eu gosto de ir é cemitério, eu gosto de pensar a vida. Eu gosto de olhar aquelas sepulturas e imaginar o que essas pessoas viveram, o que elas deixaram para nós, qual o legado delas, qual o meu legado, o que eu vou deixar nesse mundo. Eu lembro que eu conheci Carl Rogers através de um querido amigo, o Ricardo Frade. Hoje ele trabalha com psicologia lá no Tocantins. E eu li um texto de Carl Rogers que ele fez numa universidade americana, chamado Crescer Envelhecendo e Envelhecer Crescendo. Muitas pessoas apenas envelhecem e não crescem. E a opção de crescer
de envelhecer crescendo, evoluindo, aprendendo, a beleza de ser um eterno aprendiz, como diria Gonzaguinha. A nossa cultura, ela repele essa ideia do envelhecimento e a ideia da morte. E nesses últimos minutos da nossa live eu queria colocar essa temática da morte. Nós não estamos preparados para falar sobre isso, para vivenciar isso. E nessa pandemia, quantos amigos eu perdi, você perdeu? Quantas pessoas queridas? Há muitas riquezas, interpretações religiosas em várias tradições, mas aqui eu queria conversar com a espiritualidade cristã. A ressurreição de Jesus, ela não vê a morte como ponto final. Ela se torna uma vírgula. O texto, de algum modo, ainda que misterioso, continua. E relembrar isso, e toda a escatologia, que é o estudo teológico das coisas últimas, foi muito rico para mim naquele momento. E eu que cheguei a dar aula de escatologia há um tempo, e tive muitas reflexões, apontamentos, pesquisas, aquilo tudo me ajudou muito. Então, sejam escolas filosóficas, tradições religiosas, não tem como escapar. Todos nós estamos nesse trem-bala. E a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Uma reflexão que eu retomei, e eu registrei aqui no livro, foi essa aqui. Que dia é hoje, pessoal? Hoje é dia 26. De que mês? Agosto. De que ano? 2020. Pensa comigo, e é só um exercício também. Se hoje, 26 de agosto de 2020, por algum motivo, seja pelo coronavírus, seja por um acidente, um câncer, ou alguma contingência da vida, hoje foi seu último dia de vida. O coração parou, você não está respirando mais, acabou. Não tem mais pulso, não tem mais respiração. Se a vida hoje parasse para você, acabou o tempo. Que sonhos você teria deixado de realizar? Que lugares você gostaria de ter conhecido, mas não deu tempo, acabou o tempo? Para que pessoas você gostaria de ter dito, eu amo você, mas não mais dá tempo? Ou para que pessoas você gostaria de ter dito, eu te perdoo, ou me perdoa, por favor, mas não vai mais dar tempo? Que livros você gostaria de ter lido, filmes? Que experiências você gostaria de ter vivenciado, mas não dá mais tempo? Que pessoa você gostaria de ter visitado ainda uma vez, mas não dá mais tempo? Se hoje fosse seu último dia de vida, quem iria ao seu velório? Quem iria ter saudade de você? Ou quem iria dizer, graças a Deus? Que pessoa você gostaria de ter sido? Que tipo de vida você gostaria de ter vivenciado? Se hoje fosse seu último dia de vida. Volta. Respira. Solta o ar. Você está vivo. Seu coração está batendo agora. Você está respirando. Você está dentro do tempo. Estar dentro do tempo significa que você está com um leque de possibilidades diante de você. O presente é um presente. E tudo que temos realmente é o agora, é o hoje. Tomar consciência disso, de que temos um fim, e de que um dia vamos morrer, pode nos fazer viver com mais qualidade o hoje da vida. Viver como se fosse o último dia. Na sabedoria do Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu pensei em muitos filmes preparando essa live, e daqui a pouquinho eu vou deixar registrado
lá, aqui no Instagram. O filme My Life, de 1993, com Michael Keaton e Nicole Kidman. O filme Duas Vidas, com Bruce Willis, é bonito demais, o reencontro dele como adulto, com a criança que ele foi. A websérie Dark, muito bacana, né? Uma conversação com o que a física tem apresentado sobre a dobra do tempo, multiversos. É um drama com suspense e ficção científica. O filme Interestelar também traz essas temáticas. Para quem gosta de heróis, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. As frases desse filme são muito bacanas. Aquele momento que o Charles Xavier, o professor Xavier, diz: só porque alguém tropeça e perde seu caminho, isso não significa que estão perdidos para sempre. É um filme assim que tem muitas frases que pode servir para a gente refletir melhor a vida. A incrível história de Adeline, né? O Homem do Futuro, um filme brasileiro. Assim, para quem pensa que eu não gosto de filmes brasileiros, esse filme com Wagner Moura e Aline Moraes, de 2011, foi muito bem feito. Te Amarei para Sempre, de 2009, o filme A Viagem, de 2012, O Efeito Borboleta, que eu já sugeri aqui, O Feitiço do Tempo. São filmes que abordam essa temática da temporalidade. Eu concluo não cantando, mas recitando uma canção dos Titãs, que eu gosto muito. Epitáfio é aquilo que se escreve na sepultura de alguém como uma espécie de homenagem. E nessa canção Epitáfio, os Titãs foram muito geniais, falando de uma vida que deveríamos ter vivido, mas não deu tempo mais, porque ela acabou. Então todos os verbos dessa música estão no futuro do pretérito. Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. É isso aí, pessoal. O que nos envelhece não é o tempo, mas a capacidade é quando perdemos a capacidade de nos encantarmos pela vida. Hoje, eu ando devagar porque eu já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Provavelmente o segredo para sermos sempre jovens, ainda que com 80, 90, 100 anos, é jamais perder a capacidade de admirar a vida e de aprender com ela. A beleza de ser um eterno aprendiz. Espero que essa live tenha contribuído um pouquinho mais com a sua jornada, com esse período de pandemia. Serena noite, contem com a minha amizade. Tchau, tchau.